Graças a Deus, meus queridos. Primeiro eu queria pedir perdão a vocês pelo atraso da gente, tá? A gente teve um probleminha pequenininho ali na parte de som e tal, mas Deus é bom o tempo todo. Que bênção, né? A gente poder estar na casa do nosso Deus para louvar e se alegrar em comunhão pelo que Ele já tem reservado pra gente, que é o nosso acampamento. Essa programação que a gente criou, ela é como se fosse literalmente um pouquinho do acampamento. Pra gente trazer um pouquinho do sabor do que é que a gente vai ter lá. Que assim a gente possa se alegrar, nós possamos estar felizes, porque hoje a gente vai louvar, hoje a gente vai se alegrar, hoje a gente vai poder bater palma, hoje a gente vai poder praticar um pouquinho daquela alegria que a gente tem no acampamento. Então eu convido vocês a se alegrar junto conosco, estar feliz e que nós possamos ter um momento precioso na presença do nosso Deus. Amém? Eu te convido a abrir tua Bíblia, a gente vai estar lendo o Salmo 47. Salmo 47. Eu vou estar lendo na NA aqui. Vocês podem acompanhar, quem não tiver com a mesma tradução, aqui na projeção da gente, tá bom? Amém? Diz o seguinte, eu vou estar lendo e vocês acompanhem, tá bom? Batam palmas todos os povos, clamem a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu, os povos, e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Ele escolheu para nós a herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmoniosos cânticos. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo de Deus, com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Eu queria que tu voltasse para o 4, se eu não me engano. Volta para o 4, por favor. Passa 1. Aí. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Pode passar? E aí ele completa: cantem louvores a Deus, cantem louvores ao Rei, cantem louvores. Eu queria que nesse momento, já sabendo do que o salmista ele fala a nós, possamos orar ao Senhor, nos entregando, clamando ao Senhor pelo perdão dele, agradecendo também pela misericórdia dele, porque mesmo em meio a tantas coisas, o Senhor permitiu que a gente pudesse estar aqui. A gente poderia estar em tantos outros lugares, poderiam ter tantas outras pessoas aqui, mas aprove ao Senhor da gente estar aqui. Ele nos deu a permissão da gente poder louvar, Ele nos deu o privilégio de poder ir na casa dele. Você nesse momento possa se entregar ao Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, que assim eu não possa sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei, que a tua presença possa fazer diferença na minha vida. Amém? Depois de um determinado momento, eu queria que o nosso irmão Wellison nos elevasse a Deus com oração de entrega e confissão.
Amém. Vou fazer uma pergunta a vocês, porque eu não sinto tanto frio, não. Vocês estão com frio? Um pouquinho? Deixa eu pedir ao meu diácono aqui para corrigir os ar-condicionados, só para a gente não ficar sofrendo. Se frio, diga pro pessoal, pelo amor de Deus. Ninguém tremendo, não. Que bênção, né? Vamos estar louvando ao Senhor. Como eu disse no início, o tema do nosso louvor é literalmente ser um pré-acamp, né? E não tem como não ser um pré-acamp e a gente não começar tocando com essa música que tanto marcou o nosso acampamento. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecer.
seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos em sua mão, a chave da vitória que nos leva a possuir. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha e toda alma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Em todo tempo, louvaremos ao Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegra-se ao Senhor, alegra-se ao Senhor, a minha alma. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegra-se ao Senhor, a minha alegra-se ao Senhor, a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Eu lembro de uma pessoa que estava dizendo, não for louvozão, faça louvozão, não bota 4 músicas não. Quando a gente pensa em louvozão, pensa em muita música.
Pelo menos na minha época, quando era louvor, era muita música. Então possamos louvar, porque a gente tem essa oportunidade de louvar. Como é bom a gente poder estar junto, cantando louvores ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor.
teu sangue, ó Jesus. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus. Soberano rei dos ergueiros, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, a nossa dívida pagou. Aleluia, Osana, glórias ao poder, nós te adoramos e a ti celebramos, com ação de graça, dança de alegria, nos convido a ti, ó Senhor, nos convido a ti, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos. Com ações de graça, dança de alegria, os convido a louvar-te, ó Senhor. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, pra te celebramos. Com ações de graça, dança de alegria, os convido a louvar-te, ó Senhor. Os convido a louvar-te, ó Senhor. Os convido a louvar-te, ó Senhor. Você pode sentar? Esse louvor que a gente vai estar cantando nesse momento, a gente nunca tocou aqui na igreja, mas tenho certeza que você conhece ele, pelo menos o refrão. E ele vai dizer que é por Jesus, que é por ele, que nós estamos gastando nossa vida. E eu te convido a cantar. Caso você não conheça, ela é muito fácil de aprender. Possamos louvar ao Senhor, dizendo que é por ele que nós estamos gastando nossa vida. Estou preparando o caminho
Eu sou digno de desagradar. Ele todos os meus dias, e é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias, e Ele soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejo Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá. Consigo a sua recompensa, e por Ele estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Todos os irmãos receberam um papelzinho com a caneta ou um lápis. Amém? Nós vamos fazer uma pequena dinâmica hoje. E aí vocês vão precisar desse papel e dessa caneta. Mas eu já adianto que ninguém vai ler, certo? O que vocês vão escrever aí. E orem para que o mosquito não me ataquem mais. Mas ó, quem lembra aqui qual é o tema do acampamento? Você está pronto? Essa pergunta normalmente nos gera certa ansiedade, né? Independente do contexto. Você está pronto para sair no horário marcado? Você está pronto para fazer a tarefa que foi passada para você? Você está pronto? Se não for dado contexto nenhum para essa pergunta, se eu chegar aleatoriamente para os irmãos chegam aqui no domingo de manhã e perguntam: você está pronto? E começa rodando a sua vida, assim, para quê? Você começa a fazer várias perguntas, até você me fazer a pergunta, né? Para quê? Que eu estou pronto. E aí, claramente, o contexto dessa pergunta no acampamento é se nós estamos prontos para quê, né? Para que os irmãos acham que nós devemos estar prontos? E para a gente se aprontar, tem várias etapas. Se você vai, por exemplo, para a igreja, se você vai para um casamento, se você vai na esquina comprar pão, você se apronta de maneiras diferentes. Tanto visualmente, como se você vai se aprontar para uma entrevista de emprego. Você, né, pensa ali o que, é que você vai falar, então você se prepara. Estar pronto envolve preparo. Ninguém nasce pronto. O ser humano, de todas as criações de Deus, eu ouso dizer que é a que menos nasce pronto. Um bebê recém-nascido, ele não está pronto para nada. Ele não pode nem beber água. Que uma água mineral para um bebê, eu nem sabia disso. É quase que como um veneno. Ele não consegue andar, ele não consegue falar, ele mal respira, ele
não está pronto. Se alguém de fora viesse ver, diria que não era para ter nascido ainda não. Tá muito, sabe? Falta muito ainda. Mas Deus, ele nos fez assim. Todos nós nascemos sem estar prontos. E aí nós nos preparamos ao longo dessa caminhada que é a vida. Eu gostaria que os irmãos usassem esse papel e essa caneta para escrever a resposta para uma ou mais dessas perguntas. E aí qual é a que você vai responder, você escolhe, certo? Eu vou fazer algumas perguntas aqui e você responde no papel. E como eu disse no começo, ninguém vai ler. Então você pode botar aí o que você quiser. Eu só peço aos irmãos que sejam sinceros, certo? Por mais que ninguém vá ler, é importante que você fale a verdade. Como está a sua vida hoje, né? Como está a minha vida hoje? O que tenho feito que me aproxima de Deus? O que tenho feito que me afasta dele? Se Jesus voltasse agora, do que eu teria vergonha? O que estou fazendo de verdade para a volta de Cristo? E aí os irmãos têm esse tempo aí para... Eu vou repetir. Como está a minha vida hoje? O que tenho feito que me aproxima de Deus? Ou o que tenho feito que me afasta dele? Se Jesus voltasse agora, do que eu teria vergonha? E o que estou fazendo de verdade para a volta de Cristo? Alguém quer que eu repita alguma das perguntas? Ou... Tranquilo, né? Repetir? Ó, como está a minha vida hoje? O que tenho feito que me aproxima de Deus? O que tenho feito que me afasta dele? Se Jesus voltasse agora, do que eu teria vergonha? E o que estou fazendo de verdade para a volta de Cristo? Bom, irmãos, independente da pergunta que você escolheu responder, das que eu fiz, eu acho que o papel aí não dá pra botar a resposta de tudo, né? A não sei que os irmãos tenham uma letra bem pequenininha. Se fosse eu escrevendo, eu acho que mal daria pra responder uma pergunta, que minha letra é muito grande, feia até. Mas aí, os irmãos têm duas opções. Ou continuar do jeito que está. Se você escolheu responder o que você tem feito que lhe aproxima de Deus, você tem que continuar. Não é porque você está fazendo agora que você parou e tá bom, né? Senão você acaba se afastando. Ou se você escolheu responder o que lhe afasta de Deus, você tem a opção de mudar. E aí eu peço aos irmãos que dobrem esse papel e guardem com carinho, para daqui a alguns meses você poder reler ele e lembrar desse dia e refletir. Eu continuei do jeito que eu estava ou eu mudei? Se eu continuei, isso é bom? E se eu mudei, isso é bom ou ruim? Isso está me aproximando de Deus
ou está me afastando dele? A pessoa que você vai ser daqui a 3, 6, 9 meses é uma pessoa mais próxima de Deus ou uma pessoa mais distante de Deus? O ano acabou de começar, né? Nós estamos no início de fevereiro ainda, mas já aconteceu muita coisa, eu acredito, na vida de cada um dos irmãos aqui. Cada um já dá para conseguir contar uma história da sua vida de 2026. Tenho certeza que essa história ainda vai ser muito desenvolvida ao longo do ano. Então eu peço que os irmãos tenham esse compromisso de, na data aí que você estabelecer no seu coração, daqui a alguns meses, você avaliar se você está mais ou menos pronto do que você esteve no dia de hoje, dia 7 de fevereiro. Será que no dia 7 de junho você estará mais ou menos pronto? Dia 7 de agosto? Enfim. Agora eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no primeiro capítulo de 1 Pedro. Eu vou ler do versículo 13 ao 16. Primeira Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias ou no slide. E diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tenheis anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Santo Deus e eterno Pai, te peço, Senhor, que nesse momento, mais uma vez, volte o nosso coração à tua palavra. Que possamos aqui ter um momento de reflexão e meditação, enchendo-nos um pouco mais, ó Pai, daquilo que o Senhor deixou reservado nas Sagradas Escrituras, para que cada um dos teus filhos entendesse a tua vontade para as suas vidas, Senhor. Que possamos não só meditar, mas aplicar e viver aquilo que o Senhor quer para nós está revelado na tua santa palavra. É isso que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei aqui quem já leu a carta de Pedro, né? 1 Pedro. Normalmente, uma carta ela tem duas características bem fundamentais. Quem escreveu a carta e para quem essa carta foi escrita. Porque hoje em dia, né, a gente usa WhatsApp, Instagram e etc. A carta não. Mas imagine só você lá em, sei lá, 1800, tá lá na sua casa vivendo sua vida e chega uma carta na sua casa muito bonita, lhe elogiando, cheia de sentimento, dizendo que está com saudade, que sente a sua falta, e você vê que aquela pessoa que escreveu a carta realmente lhe conhece, que fala coisas ali da sua vida que só alguém que lhe conheceria saberia. Mas você não sabe quem escreveu essa carta. Você não pode ter certeza de quem foi. Você até desconfia, mas não tem um remetente ali. Imagine que aflição não seria, não é mesmo?
Então, para toda carta, nós temos que saber, ou gostaríamos de saber, quem a escreveu. E essa carta aqui que Pedro escreveu, né, como já estou falando, foi Pedro que escreveu, ela não é diferente. E outra característica da carta é o seu destinatário. Para quem eu estou escrevendo essa carta? Veja, não sei se os irmãos, infelizmente eu já passei por isso, mas já passaram pela situação de mandar uma mensagem para a pessoa errada no WhatsApp. Você quer mandar uma mensagem para uma pessoa e manda para outra. É até meio vergonhoso, independente da mensagem que for. Pode ser um oi, tudo bom, mas se você não queria falar com aquela pessoa, e aí? Aí você responde, você, e agora? Nem lembro dessa pessoa direito quem é. Então, o destinatário é muito importante. E uma mensagem no WhatsApp ainda dá para apagar, né? Por mais que a pessoa ainda veja ali que você apagou, mas ainda dá para apagar. Agora imagine uma carta se você enviar para a pessoa errada. Que a carta ela não chegava no mesmo dia, muitas vezes não chegava na mesma semana. Tem situações que demoravam meses para a carta chegar e ela chega no destino errado. E quem enviou vai passar anos e anos esperando a resposta, né? Porque imagine só, eu escrevo uma carta para uma pessoa que eu sei que demora 2 meses para chegar lá. Eu escrevo, aí eu sei que daqui a 2 meses ela vai ter resposta e ela vai, na minha cabeça, escrever a resposta, mandar para mim, aí vai demorar mais 2 meses para chegar a resposta dela, para eu saber, né, o que eu queria. Se essa carta for pelo caminho errado, eu vou esperar e nunca vai chegar a resposta. Então a carta é muito importante a gente saber o remetente e o destinatário. E na Bíblia, irmãos, não é diferente. As cartas bíblicas, todas elas, ou nós sabemos os dois, ou sabemos pelo menos um. A carta aos Hebreus, nós sabemos o destinatário, mas nós não temos certeza do remetente. Mas todas as outras cartas nós sabemos quem escreveu e para quem escreveu. Essa carta de 1 Pedro foi escrita para os irmãos que estavam espalhados pela Ásia Menor em peregrinação. Não por opção própria, mas porque o Império Romano os forçou a sair dos seus lares e vagar pela Ásia Menor, de país em país, sem um lar, como verdadeiros forasteiros. E aí, Pedro, como apóstolo de Cristo, ele escreveu tanto essa quanto a próxima carta no intuito mais doutrinário mesmo, de ensinar os irmãos verdades do Evangelho. Irmãos esses que no começo dessa carta ele demonstra admiração, pois eles nem sequer viram a Jesus e mesmo assim creram firmemente. Pedro fala: eu ainda vi, andei com Jesus. Vocês nem sequer o viram, mas creram. E aí, irmãos, ele começa a preparar, a deixar prontos esses irmãos para o que havia de vir. No versículo 13, ele fala: por isso, cingindo o vosso entendimento. Não sei ler assim, cingindo o vosso entendimento. Você está falando alguma coisa sobre o entendimento, né? Mas cingindo é uma palavra que a gente não costuma usar rotineiramente. Pelo menos eu não lembro a última vez que eu escutei alguém falando: hoje eu me cingi. Mas cingir tem o sentido de colocar uma cinta, colocar um cinto na sua cintura. Inclusive, se a tradução aqui fosse mais literal, seria cingir a cintura do vosso entendimento. Mas como assim colocar um cinto, né? Na cintura do vosso entendimento. Para que esse cinto? Se os irmãos bem lembram, até nos filmes, e tem um monte de novela bíblica agora, né? As pessoas, tanto os homens quanto as mulheres da época, usavam roupas muito largas. Muito largas. Tanto pessoas magras, gordas, pequenas, altas, todos usavam roupas largas, principalmente por conta do calor da época. E aí, imagine só. Eu, por exemplo, vejo bastante quando tem, sei lá, festividade na igreja ou algum evento mais chique.
vamos dizer assim. As mulheres vêm com os vestidos bem longos, né? Que é uma dificuldade enorme para andar, né? Que senão, se ela vacilar ali, ela pisa na barra do vestido e cai de cara no chão. E aí as pessoas da época precisavam trabalhar. Imagine um homem que é carpinteiro, como Jesus foi. Um homem que era ferreiro. Ele precisava se movimentar o tempo todo. E ele não podia ter essa preocupação de, eita, vou pisar aqui na barra da minha roupa e cair. Por isso eles usavam cintas bem firmes para que as bordas de suas roupas não lhe atrapalhasse, mesmo ela sendo larga. Então ficava larga em cima e embaixo ela ficava um pouco mais apertada. Eles tinham mais circulação de ar em cima. Isso os ajudava a viajar mais rápido, porque eles conseguiam andar mais rápido. Lembrem que na época não tinha carro, moto, avião, barco, nada. Tinha, né, os pés e os camelos ou cavalos. Então eles conseguiam andar mais rápido e trabalhar mais rápido. Eles apertavam um pouco a sua roupa para lhe ajudar. Então, quando Pedro fala aqui para cingir o vosso entendimento, cingir a sua mente, ele fala para você apertar um pouco a sua mente, preparar a sua mente para que você não seja levado por qualquer vento, para que você não ande 2 passinhos e tropece, ou para que você não precise andar bem devagarzinho com medo de pisar na borda de sua roupa, porque senão você cai. E muitas vezes, né, infelizmente as pessoas caem. E ele segue: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando ele fala aqui sóbrios, a gente pensa logo no contrário, né? Embriagados. Mas o que seria uma pessoa embriagada? Será que ele está falando para os irmãos não beberem demais? Será que os irmãos da época, os crentes da época eram muito beberrões e Pedro estava preocupado com isso? Os irmãos tudo bebum? Estavam andando de bar em bar, né? Como a gente vê por aí. Mas não, irmãos. Uma pessoa sóbria é uma pessoa consciente, uma pessoa equilibrada. Como seria alguém embriagado na vida? Seria uma pessoa que ela não mede consequências. Já viu um bêbado atravessando a rua? Ele não tá nem aí para nada. Pode estar passando 50 carros de um lado para o outro. Eu acho que aqui dá para eu passar. Aí ele vai lá e passa. Ele sai na chuva, pisa na lama, e sai andando por aí sem eira nem beira, né? Às vezes ele cai umas 3 vezes até chegar em casa. Então Pedro está exortando essas pessoas a não serem assim, a justamente medir as consequências dos seus atos. Se eu fizer isso, será que eu estarei envergonhando o evangelho? Se eu fizer isso, será que eu vou estar dando um bom testemunho para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas ao meu redor? Ou até mesmo, se eu deixar de fazer isso e fazer aquilo, será que eu estarei prejudicando alguém? Será que eu estarei me prejudicando? Se eu deixar de estudar para sair com meus amigos e me divertir, será que eu vou estar atrapalhando o meu futuro? Se eu deixar de me esforçar no trabalho, será que eu estarei desagradando alguém? Será que eu estarei dando mau testemunho? Se eu deixar de ter esse privilégio, o que acontecerá comigo? Então, ser uma pessoa sóbria é ser uma pessoa equilibrada. É medir os seus próximos passos. E Pedro exorta todos os cristãos a serem sóbrios. Não é porque nós somos crentes que a gente vai viver de forma mais despojada, desapegada. É muito pelo contrário. Hoje em dia, nos últimos 20 anos, eu diria, parece que ser crente é ser justamente o contrário, é ser uma pessoa embriagada, é chegar aqui na igreja e todo mundo tá gritando, berrando, pulando, porque aí eu tô sendo espiritual. Aí eu tô sendo crente. É você chorar assim de forma copiosa em todos os cultos, senão o culto não está sendo bom. É você pular, dar mortal,
fazer correr aqui no corredor de um lado para o outro. Se não acontecer isso, se ficar todo mundo sentadinho aqui, não presta. Não é uma boa igreja. E Pedro aqui ele fala justamente o contrário. Que ser cristão é ser sóbrio. É toda vez que o pastor, ou quem quer que esteja aqui falando, amém, muita gente fala amém, e nem entendeu o que falou. Ser sóbrio é justamente medir. Que amém quer dizer que assim seja. Então, se eu concordar com aquela pessoa, se eu falar amém, porque aquele pastor, pregador está falando, eu estou concordando com o que ele está falando. Então, ser sóbrio é justamente medir. Será que eu devo falar amém agora? Será que eu devo dar glória agora? Aleluia. Porque, veja, não há problema na altura que você dá glória, enquanto glória você dá para o culto, aleluia, se você dá, se você não dá. O problema está em você fazer isso de maneira desmedida, sem nem dar glória assim como se fosse um bom dia, sabe? Glória a Deus. Do nada, glória a Deus. Será que Cristo pede isso para os seus eleitos? E ele continua. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando a gente pensa, mais uma vez, em estar pronto, você normalmente se apronta, fica pronto, quando está perto do acontecido, né? Eu lembro que quando eu era criança, até hoje tem essa cultura, né? De ter uma roupa do Natal e uma roupa do Ano Novo. E aí você, normalmente, comprava essa roupa do Natal ou roupa do Ano Novo muito antes do Natal e do Ano Novo. Porque se deixar para em cima da hora, ou não tem ou tá muito caro, né? E aí as crianças, elas ansiavam, né? Por usar a roupa dela nova do Natal ou do Ano Novo. E aí dia 25 de dezembro, dia 31 de dezembro, sei lá, de 10 horas da manhã, tava eu e meus primos lá, pronto. Com a roupa de Natal e do Ano Novo. Muito antes da hora marcada, né? Porque a gente ansiava por aquela roupa que eu queria usar, aquela roupa nova. E aí acabava que se minha família deixasse a gente daquele jeito, ia chegar, sei lá, 8 horas da noite e a roupa tá toda suja, né? E a gente também, todo sujo. Então a gente tava pronto antes da hora. Estar pronto também implica em estar pronto na hora certa. E essa preparação para os cristãos, ela é contínua durante toda a sua vida. Pois ninguém aqui sabe a hora em que, e nem irá saber, a hora em que Jesus irá voltar. Então nós somos chamados a estar pronto toda hora. Como se Jesus voltasse em instante. Daqui a 5 minutos Jesus volta. E aí uma forma de estarmos prontos e esperançosos é depositarmos essa esperança na revelação de Jesus Cristo. É olhar para a Bíblia e comparar minha vida com o que está aqui. É comparar as coisas ao meu redor com o que está aqui. Se os irmãos forem ler a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, vão ver várias profecias. Algumas que já foram cumpridas e outras que ainda não foram. Então, para Jesus voltar, é necessário que algumas dessas profecias sejam cumpridas. E eu não tenho como saber quando elas serão cumpridas, nem nenhum dos irmãos. Por isso que nós temos de estar prontos a todo momento, mas prontos e esperando nessa revelação. Que qualquer um que diga que, olhe, você é jovem, você tem tempo. Viva a sua vida aí, agora. E aí, quando você estiver mais velhinho, você se endireita. E aí, quando Jesus voltar, tu é crente. Você pode ser pego desprevenido, né? Se você fizer isso. E se você fizer igual eu e meus primos faziam, de se aprontar antes da hora e achar que Jesus vai voltar amanhã e ele não voltar? E aí? Se você não, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer de uma vez só, que Jesus vai voltar amanhã e ele não volta. Você meio que pode se frustrar, né? Mas a frustração que nós não vamos ter é que Jesus não vai voltar. Ele vai voltar, mas no tempo
dele. Então, cabe a nós sermos sóbrios. Então, a pessoa sóbria, ela não vai ficar desesperada com a volta de Jesus, achando, meu Deus, ele vai voltar agora, é agora, é agora, agora. É igual uma criança que pergunta, mãe, o almoço sai de que horas? Sai de meio-dia. Mas ela nem sabe o que significa meio-dia, né? Aí passa 5 minutos, já é meio-dia? Era 9 horas da manhã. E agora, é meio-dia já? Aí passa mais 10 minutos. Agora é meio-dia, né? Não. Mas tá demorando demais para chegar meio-dia. Então nós não podemos ser assim com Jesus. Porque, vejam, fazem pelo menos 2026 anos que nós esperamos essa volta. Nós não devemos ser igual uma criança que fica "E agora. Não, agora Jesus volta. Agora que aconteceu isso, Jesus vai voltar. Agora que, enfim, aconteceu aquilo, Jesus volta. Não, irmãos. Jesus volta no tempo certinho. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. E aí ele segue no versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. E aí, Pedro, ele chama aqueles irmãos, e a todos nós que lemos essa passagem como cristãos, de filhos da obediência. Então aqui a gente pode ver uma outra característica, ordenança que ele dá, é você ser obediente. Não há como eu ser chamado de filho da obediência se eu desobedeço. Se eu vivo da forma que eu quero, se eu faço o que eu quero, se eu não faço aquilo porque eu não quero fazer. Veja, cada um aqui tem os seus desafios pessoais para com a vida cristã. Cada um é desafiado de uma maneira diferente. Cada um tem tentações diferentes. Mas todos nós temos que ser obedientes. Não é porque eu sou tímido que eu nunca vou falar do evangelho para ninguém, porque Deus me fez tímido. Não é porque eu sou extrovertido demais, ou sou bocudo demais, que eu vou falar tudo. Não, eu falo tudo na cara. Aí você fere várias pessoas com sua língua. Veja, tanto quem é muito tímido, quanto quem é muito falador, deve ser obediente à palavra de Deus. E essa palavra deve moldar a sua vida. Então, o tímido, quando ele tem a oportunidade, ele fala, ou deve falar, do evangelho. E a pessoa que é mais explosiva, quando ela tem a oportunidade de exercer a paciência, o domínio próprio, de ficar calada, assim ela deve fazer. Porque muitas vezes nós temos que perder para ganhar, né? Sermos humilhados para mostrar Jesus em nossas vidas. E como eu disse, cada um aqui tem as suas características e dificuldades. Mas todos, das crianças aos mais velhos, dos homens às mulheres, devem ser obedientes à palavra de Deus. Para que assim nós sejamos chamados filhos da obediência. Porque, mais uma vez, é bem diferente você se aprontar para ir a um casamento e você se aprontar para ir à praia. Imagine só que você confunde as datas. Uma pessoa marca com você, tal dia eu vou casar e tal dia a gente vai para a praia. E aí no dia de casar você acha que é o dia de ir para a praia. Vai você lá de bermuda, uma roupa bem despojada. Para você tá pronto, chega lá na hora certinha. Mas você usou as vestimentas erradas. Então, assim, nós temos que nos vestir da maneira sempre certa. E nós descobrimos isso na palavra. Tanto quanto é o momento de falar, quanto que é o momento de calar. O momento de fazer, quanto o momento de não fazer. E assim nós vamos nos aprontando para o mais belo dos dias. E ele segue falando no versículo 14. Não vos amoldeis às paixões que tenhais anteriormente na vossa ignorância. Quando ele lê aqui paixão, a gente pode pensar numa paixão romântica. De que um garoto, uma garota, um homem ou uma mulher sente, né, um pelo outro. Aquela paixão da adolescência bem bobinha. De, aquela primeira paixão, eu vou casar com essa pessoa. Você, às vezes, se você parar para pensar agora, romanticamente, quem foi a primeira pessoa que você se apaixonou? Às vezes a gente nem lembra. Eu não sei. Pelo menos eu não conheci alguém que... Eu sei que tem histórias assim, certo, irmãos? Mas alguém que casou com a primeira
primeira namorada, o primeiro namorado. Mas alguém que casou com a primeira paixãozinha assim, é bem, bem raro. Mas as paixões que Pedro fala aqui não são essas. As paixões que ele fala é justamente aquilo que você gostava de fazer na sua ignorância. E que ignorância é essa? De ser uma pessoa bruta? Não. De ser uma pessoa que não conhece o evangelho. Mesmo que você seja crente de berço, tem um dado momento da sua vida que você amadurece na palavra. Ou que você se converte de verdade. Ou para quem não é crente de berço, de fato, o dia da sua conversão. A partir dali, você deixa a ignorância. A partir do momento que você crê, você é justificado pela sua fé. Então, a partir dali, você deve abandonar as paixões que você tinha antes. Se você era uma pessoa que gostava de brigar, tem muito, principalmente menino, né? Adolescente assim, que é muito briguento. Essa paixão você abandona. Se você é uma pessoa que gostava de discutir, de, enfim, bateu, levou, tem gente que não passava assim uma semana sem arrumar uma confusão. Se ele passasse muito tempo em paz, a vida estava muito parada. Tinha que dar uma agitada. Tem pessoas que viviam de forma completamente inconsequente. Que só se vive uma vez. Eu vou aproveitar a minha vida. E aí fazia e o que der, deu. Esse tipo de paixão que isso faz eu me sentir vivo. Você abandona e você preenche pelo amor verdadeiro a Jesus. Porque nós temos, justamente voltando ao versículo 13, que cingir o vosso entendimento, apertar a nossa cabeça, nos encher da palavra, sermos sóbrios para abandonar essas paixões. E aí no versículo 15 ele exorta, né? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, irmãos, ser santo não é teórico. Você não tem que ler a Bíblia para entender apenas intelectualmente o que está aqui. Você não tem que vir à igreja, que eu vou para a igreja no domingo porque é bom, é legal. Eu vou para a igreja que eu estou passando por um período difícil na minha vida e lá eu vou escutar uma palavra de ânimo. Eu vou para a igreja porque eu preciso que os irmãos orem por mim. Eu vou para a igreja, você tem que vir para a igreja para adorar a Deus. E ser santo é agir. Como assim? É você usar o que está aqui na Bíblia nas suas ações. Como eu falei anteriormente. É aquela pessoa que é tímida falar do evangelho para alguém que ele nem conhece. É aquela pessoa que é muito explosiva, muito faladora, calar-se quando é o momento oportuno. É dar a outra face e não usar a famosa lei do bateu, levou, né? Como o pastor Diogo falar, se você xingou minha mãe, eu vou xingar sua mãe, sua avó, sua tia, até que comigo é assim. Se você pisou no meu calo, eu vou lhe dar um soco. Sempre a mais. Para você entender que comigo é diferente. É muito fácil para a gente perceber que não é isso, né? Que a Bíblia nos ensina a fazer. Não é assim que Jesus viveu. Então, ser santo como Deus é santo é justamente agir da maneira que Jesus agiria. E aí pode vir uma questão na sua cabeça. Será que eu vou conseguir ser igual a Deus, ser santo como Deus é santo? Quem aqui conseguiu por 5 minutos na sua vida ser santo como Deus é santo? Da mesma proporção, da mesma maneira. Por 5 minutos só da sua vida, assim, todinha, você foi santo tal qual Deus é santo. É um padrão muito alto, né? É basicamente você querer ser igual a Deus. Isso é até pecado. Você querer ser igual a Deus. Mas tem um porquê de Deus, através dos apóstolos, que não é só Pedro que fala isso, colocar esse padrão tão alto, subir tanto a barra. É justamente para a gente não parar de buscar a santidade. Porque se Deus botasse um padrão baixo, ser santo igual Pedro era santo. A gente ia olhar com a lupa a vida de Pedro todinha. Olha, ele era iracundo, então iracundo eu posso ser.
Esse defeito ele tinha, então eu posso ter também. Olha, ele negou a Deus e foi perdoado. Então eu tenho uns perdão aí na conta para... Se o pecado Deus me perdoa. Se o padrão de Deus fosse baixo, a gente logo se acomodaria. Mesmo que nem chegasse em Pedro. Mas se chegasse perto ali, eu achasse que estava perto, não, aqui tá bom. E aí a gente ia se acomodar. Mas não. Você acha que um dia na sua vida você chegou perto de ser santo igual Deus é santo? Primeiro eu pergunto se você conseguiu chegar lá, né? Você chegou perto. Você foi metade de Jesus. Eu, sinceramente, acho que eu não fui 0,0000001% do que Jesus foi. Então por isso que a gente tem que continuar buscando viver em santidade. Moldar nossas ações para que sejamos santos igual Deus é santo. Pois vai chegar um dia, irmãos, em que ele vai voltar e aí sim nós viveremos com ele sem mácula alguma. Sem mais medo nenhum do pecado. Porque ali sim seremos santificados em plenitude. Salvo nós já somos. Eu creio que eu e os irmãos aqui somos salvos. Mas nós seremos, eu nem sei se a palavra está certa, salvados. De fato, quando Jesus vier a segunda vez. E aí ele encerra, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Faz sentido um Deus santo querer um povo maculado, querer um povo ignorante da sua palavra, querer um povo que vive de qualquer jeito, um povo imerso em pecado? Não faz sentido nenhum. Jesus se sacrificar para que você continue a viver sua vida do jeito que você quer. Ah, mas Jesus me salvou já estou salvo, já vou para a igreja, já. Uma vez salvo, salvo para sempre. Já peguei minha salvação, botei no meu cofrinho lá. Quando Jesus voltar, aqui, ó, Jesus, você me salvou. Não, irmãos. Nós somos cristão, é o quê? Pequeno Cristo. Então nós somos chamados para ser, de fato, a imagem e semelhança daquele que nos salvou e criou. Cada um de nós aqui é a imagem e semelhança de Deus. Mas nós devemos viver essa imagem e essa semelhança. Nós devemos justamente ser sal da terra e luz do mundo. Nós devemos ser diferentes de quem está lá fora. Não porque somos melhores, não porque ser crente é um clubinho, mas porque Jesus nos salvou e nos preparou para o grande dia, ou está nos preparando para o grande dia. E nesse dia, tenho fé que seremos encontrados preparados, com a roupa certinha, no horário certinho. Todo mundo aqui aguardando a vinda do seu Salvador, para que sejamos santos como Ele é santo, para que possamos nos alegrar com aquele que está preparando casa e morada para cada um de nós, que possamos viver no novo céu e na nova terra com Ele eternamente. Pois quem não estará lá, irmãos, também vai estar em outro lugar. E esse eu acredito que nenhum daqui quer ir. Porque esse outro lugar é muito tentador. Você não precisa se preparar, você não precisa ter fé, você não precisa mudar em nada. Você pode fazer o que você quiser. A sua vaga lá está garantida. Você não precisa se esforçar em nada para ir para o inferno. Tá de bandeja aí nas suas mãos. Mas eu imagino que ninguém aqui quer ir, né? Passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Se os irmãos quiserem, como o pastor fala, a concorrência ela não exige nada de você. Você já está prontinho já para ir lá viver com ele. Mas eu creio que os irmãos não querem não, amém? Então, que possamos, irmãos, viver uma vida santa, como Jesus foi santo, amém? Peço que o irmão Eduardo ore. Amém. Vamos estar orando. Eu convido o Ministério do Louvor a vir em frente aqui o grupo. Vamos se preparar para cantar mais um canto.
Mas eu te convido a orar junto comigo nesse momento. A palavra do Senhor é muito clara, né? Sede santo como eu sou santo. Então possamos estar aos pés de Cristo todos os dias. Eu vou inverter a ordem aqui, o Elson, a gente vai tocar e depois a gente ora. Eu acredito que essa música ela pode ser nossa oração. Te convido a refletir nesse louvor primeiro, depois a gente vai estar orando. Possa ser nossa oração, de fato. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, e a minha nação. Isso por carinho e com carinho este pobre pecador. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, e glória e esplendor, teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos céus.
vezes a gente se apresenta diante do Senhor com muito clamor, Pai. Que Teu Espírito Santo que habita em nós possa fazer mover na nossa vida, de maneira que a gente possa ter sede em buscar a santidade, Deus. De maneira que a gente consiga praticar o ser santo. Que a gente possa estar te buscando, Senhor. O Senhor que é santo e majestoso, o Deus que renova a misericórdia em nossa vida, o Deus que nos permitiu estar aqui para ouvir a Tua voz dizendo: sede santo, porque eu sou santo. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Que a pureza da Tua glória possa estar habitando em nós, Senhor. De maneira que a Tua santa luz, Deus, possa estar iluminando nossos cantos escuros, Pai. Tirando aquilo que a gente guarda, tirando aquilo que a gente retém, tirando aquele pecado que a gente vai botando debaixo da cama, tirando aquilo que nos afasta de Ti, Pai. Que assim o Senhor possa fazer um mover em nossa vida, Senhor. Que assim o Teu Santo Espírito possa fazer morada de forma que o mal não prevaleça. Que nós possamos estar revelando, Deus, aquilo que a gente tem amor em fazer, aquele pecado que a gente tem amor em praticar. E que assim o Teu Santo Espírito possa trabalhar em nós, tirando isso da gente, Deus, nos libertando, Pai. Que as cadeias do inimigo, Pai, não prevaleçam na nossa vida, Pai. Que a gente possa estar Te louvando de todo o coração, crendo que o nosso serviço, o nosso coração, o nosso corpo e a nossa mente está devota ao Senhor e que não tem espaço para outra coisa, Senhor. Que nós possamos buscar a santidade todo dia, inspirados pela Tua rica presença, Senhor, inspirados pelo Senhor, de maneira que a gente não possa ter vergonha de nada, Pai. Que a gente não tenha vergonha da Tua vinda, que a gente não tenha vergonha de ler a palavra, e que sim a gente possa ter felicidade de saber que o Senhor está voltando, e que o Senhor possa achar verdadeiros adoradores, verdadeiros servos, verdadeiros filhos, servos Teus que Te buscam, Pai, em busca do ser santo. Que assim o Senhor possa habitar na nossa vida, Pai. Que nossas palavras, o nosso coração, nossos hábitos sejam agradáveis na Tua presença. O Senhor que é a nossa rocha e o nosso redentor. Assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal? Amém. Palavra maravilhosa, meu irmão. Tá pronto para ser pastor já, viu? Vamos ficar de pé. Ao final do nosso louvorzão, a gente vai ter um cachorro quente, a gente vai ter umas tortinhas ali. Então não sai não, compra, investe na cantina, tá bom? Mas antes disso, o nosso louvorzão tem um tema, tem que ser o pré-acamp. Para ser acamp, tem que ter uma música em especial. Vê se vocês conhecem essa daqui. Que quebra todas as cadeias.
algumas pessoas sabem a coreografia e outras não sabem, né? E eu acho injusto quem não sabe não aprender. Então eu queria chamar aqui à frente Débora. Vai aprender agora. Débora. Gabriela. Camila. E a melhor de todas, né? Ela sabe que é ela. Ela sabe. Venha-se embora, Fernanda. Venha-se embora, Fernanda. Venha-se embora. Vem, Fernanda, vem, Fernanda, vem. Vem, Fernanda. Tu és maravilhoso, vitorioso, continue para todos sempre, porque essa alegria deve continuar, porque a festa não vai acabar. Quando findar aqui na terra, creia, meus irmãos, que no céu vai continuar. Esse é o motivo de estarmos aqui felizes, porque a festa não vai acabar para o crente, não. Para o Filho de Deus, a festa nunca vai acabar. Quando findar aqui na terra, o céu vai continuar para a honra e glória do nosso Deus, amém? Vamos estar orando, vamos curvar nossas cabeças diante do Criador e vamos agradecer a Deus. Pai querido e amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Estamos aqui felizes, ó Pai, porque estamos diante da tua presença, Senhor, e da tua grandeza. É maravilhoso estar reunido com os irmãos, sim, meu Pai, mas o mais importante é estar diante do Senhor e receber da tua mão poderosa, Senhor, a tamanha alegria que estamos aqui, Senhor. Aqui está uma pequena parte, meu Pai, dos teus filhos espalhados por toda a terra, e temos a certeza absoluta que a festa para nós nunca vai acabar, porque quando findar aqui na terra, Pai, no céu vai continuar para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, Deus, cada família representada aqui nesta noite.
E que essa alegria, Senhor Deus, seja estendida por toda a nossa vida aqui na terra. Vem ser com esse acampamento, Senhor, prepara toda a equipe e que essa alegria transborde naquele acampamento para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite felizes, te louvando e te adorando na beleza da tua santidade. Nos abençoa, meu Pai, fica conosco por toda essa noite e por toda a nossa vida. E nós vamos sempre te agradecer, cheio de alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Ao final aqui a gente vai ter nossa cantina, tá bom? Gaste todo o seu dinheiro na cantina da igreja. Para você que nos acompanhou até aqui, esse é o primeiro vídeo do nosso acampamento. Na verdade, esse é o nosso pré-acamp. Então se prepara que vai vir muita coisa. A gente tá viajando daqui a uma semana ainda, mas a gente já começou a animar. Então acompanha a gente que vai sair muito vídeo do nosso acampamento. Até a próxima.